Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós nessa noite. É uma alegria demais estar aqui, mais uma vez, que eu já visitei aqui, não preguei, mas visitei. Então, é a minha segunda vez passando aqui pela igreja, e que bom ter amigos que confiam o púlpito, a jovens pastores como eu. Foi com vergonha aqui de uma apresentação dessa, rapaz. Falou mais do que eu mereço, mais do que eu sou. Muito bem, meus irmãos, vamos falar então de cristianismo vivo e de cristianismo leve. Eu vou fazer esse jogo de palavras aqui, tanto hoje quanto amanhã nas minhas mensagens. Cristianismo vivo é um cristianismo leve. Eu lembro que quando eu estive com o Aldair, aqui da última vez que eu vim, essa que eu citei, eu falei para ele: Aldair, estou escrevendo sobre cristianismo leve. Aí o Aldair falou assim: ah, legal, cara, você vai criticar aí o cristianismo leve. Aí eu vou defender o cristianismo leve. Aí ele: agora eu me interessei, mais ainda, mais legal ainda. E é isso, eu quero defender aqui com você, não criticar, mas defender um conceito de um cristianismo mais leve, portanto um cristianismo mais vivo também. Pastor, o que é isso? O que você está falando? Acompanhe o raciocínio comigo, daqui a pouco a gente vai abrir a Bíblia também, mas antes de... Olha aí, esqueci a minha garrafinha. Antes de acompanhar o raciocínio, vamos orar mais uma vez. Gosto sempre de orar no início da palavra, a oração nunca é demais. Então vamos ao Senhor em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Filho, Espírito Santo, o Senhor é bom, o Senhor nos trouxe até aqui, e o Senhor está diante de nós, com a Tua palavra diante de nós, Senhor. E como pecadores nós oramos, porque dependemos de Ti para ouvir a Tua palavra. Oramos pedindo que o Senhor derrame do Teu Espírito, a Tua revelação sobre nós, a Tua verdade, com poder aos nossos corações, para não ser apenas mais um discurso, Senhor, como qualquer outro, mas poder de Deus por meio da pregação da palavra. Que o Senhor possa nos impactar e transformar as nossas vidas por meio das verdades das Escrituras. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vou dizer algo aqui que eu penso que você já vivenciou. Talvez você não tenha vivido, mas eu acho que a maioria já vivenciou isso. Uma experiência comum, de você olhar para a sua vida cristã e para a sua vida em geral e pensar consigo mesmo o seguinte: poxa, eu estou esgotado, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Você já passou por isso? Eu já passei por isso, de olhar principalmente para a minha vida cristã e ver um fardo, uma sobrecarga que eu não sei muito bem o que é, mas eu sei que ela vem ou da igreja ou da minha própria visão que tem me sobrecarregado como cristão, dos meus próprios achismos ou ideias sobre o que um cristão tem que fazer, como um cristão tem que viver, e isso é um fardo que eu mesmo coloco sobre mim. Isso pode acontecer, isso já aconteceu comigo. Percebi que havia um cansaço, havia uma sobrecarga, havia um cristianismo que estava morrendo porque havia um fardo me prendendo e me poupando de viver um cristianismo vivo. E infelizmente isso é mais comum do que deveria ser. Isso é bem presente nas nossas vidas em algum momento da nossa caminhada. E é por isso que eu comecei a pensar, falar, pregar, escrever sobre cristianismo leve. E aqui eu gostaria de trazer algumas ideias para você sobre isso. Pastor, o que é cristianismo leve? E quando eu pensei nisso, eu pensei até em forma mesmo de você ficar pensando: o que ele quer dizer com isso? Será que é isso? Será que é aquilo? Parece um pouco polêmico, leve, tem uma sensação assim de qualquer jeito, sem muito compromisso, mas não é isso, logicamente, que eu quero dizer. Então eu tenho 4 afirmações sobre o que não é cristianismo leve. Vou passar rapidamente com você. Primeiro, cristianismo leve não significa cristianismo raso. Eu jamais vou chamar você a cristianismo raso, sem profundidade do conhecimento de Deus, da relação com Deus, da intimidade com Deus. Não se trata disso. Nós somos chamados a mergulhar no oceano da presença de Deus, do ser de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus. Há uma imensidão divina, como no Deus Trino, para nós mergulharmos, nos relacionarmos e conhecermos o Senhor. Jamais devemos ficar naquele espelho d'água que só dá para molhar os pés. Nós mergulhamos de cabeça em Deus. Todo cristão é chamado à profundidade. O cristianismo leve não é um cristianismo raso. Cristianismo leve também não é um cristianismo fácil.
Eu jamais poderia dizer isso. Há irmãos em Cristo sendo perseguidos hoje ao redor do mundo, morrendo pelo cristianismo, morrendo pelo evangelho. Como eu poderia vir aqui e defender um cristianismo fácil, dizer, olha, sua fé tem que ser fácil, seu cristianismo, sua santidade, o morrer para si mesmo, morrer para o pecado, tem que ser fácil mesmo. Não é por aí. Jesus disse que nós passaríamos por aflições, dificuldades. Os cristãos foram perseguidos, ainda são perseguidos. Nós, às vezes, em menor escala sim, mas somos perseguidos, ridicularizados, desprezados. O cristianismo não é fácil. O cristianismo leve não quer dizer isso também. O cristianismo leve não quer dizer também cristianismo libertino. Eu não estou falando disso. Não pense que leve é sem padrões morais, sem ética, sem santidade, sem olhar para as Escrituras como aquela regra de fé e prática que diz o que eu tenho que fazer, como eu devo viver, como eu devo me comportar, como eu devo pensar, agir, sentir. Nós somos o povo do livro, o povo da palavra, nós vivemos diante de Deus, nós vivemos da vontade de Deus, nós vivemos a santidade de Deus, nós somos santos porque Ele é santo. Eu jamais vou ensinar aqui que leveza é um cristianismo libertino sem santidade. Não é esse o ponto também. E por fim, cristianismo leve não é um cristianismo inativo. Não é um cristianismo, como a gente diz no Ceará, de viver no fundo da rede. Não é um cristianismo de inércia. Nós somos chamados para ação, nós somos chamados para um movimento de ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando. Nós estamos em missão, nós não estamos parados. O cristianismo leve não é o cristianismo inativo. O que é o cristianismo leve, então? O cristianismo leve é o cristianismo leve. É isso que eu tenho para dizer. E quem inventou isso não fui eu. Quem inventou isso foi o Senhor Jesus Cristo. Se você abrir a Bíblia comigo, e eu convido que você o faça agora, em Mateus capítulo 11, verso 28, nós vamos ler sobre o cristianismo leve de Jesus. E você vai entender. Eu poderia só ler e ir para casa, ou ir jantar, porque a pregação já estaria dita por Jesus aqui. Nós vamos pensar um pouco mais depois desse texto. Mas vá comigo a Mateus, capítulo 11, verso 28. O texto diz o seguinte, uma fala de Jesus muito conhecida: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o convite que Jesus está fazendo aqui. Um convite a si mesmo. Um convite ao único que pode oferecer descanso verdadeiro para a alma. E um convite para um jugo que é suave e para um fardo que é leve. Esse é o texto que define o cristianismo leve que eu estou tratando aqui essa noite com vocês. Eu quero hoje à noite falar do oposto do cristianismo leve. Você vai ficar com esse texto na sua mente, você vai ficar com essa palavra de Jesus aqui, mas hoje nós vamos falar do oposto, aquilo que nós devemos negar, nos afastar, ter muito cuidado, prestar atenção nos perigos. E amanhã eu falo então sobre a solução que Jesus tem a partir desse texto aqui. Mas hoje no finalzinho eu também vou dar uma esperança para a gente não ir para casa só pensando em coisa ruim. O pregador tem que fazer isso, né? Se ele vai apresentar um problema, uma crítica, ele vai falar daquilo que não deve ser feito, a gente sempre tem que dar uma gotinha de esperança, porque a gotinha do Evangelho faz diferença nas nossas vidas. Então, qual é o oposto do cristianismo leve? O oposto do cristianismo leve é o legalismo. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui, porque o legalismo também é o oposto do cristianismo vivo. Você vai ver que ele é uma marca do cristianismo morto. Então vamos falar sobre legalismo no tempo aqui que me resta. Eu tenho muita coisa para falar. O cearense já fala rápido, então eu vou falar rápido mesmo, e você vai anotando aí mentalmente ou numa folha de papel, e depois a gente pode, conversar sobre isso em outro momento. Mas vamos lá. Legalismo. Definir legalismo é ao mesmo tempo fácil e difícil.
Vou explicar para você. Se nós formos resumir aqui em palavras curtas, frases curtas, palavras básicas, legalismo é a crença de que a salvação é pelas obras. Ponto. Viu? É fácil definir legalismo, mas ao mesmo tempo é difícil, porque o legalismo ele tem suas complexidades, ele tem suas diferentes manifestações. É um pouco mais complicado do que isso aqui, por mais que essa seja a base, a crença de que a salvação, de que a definição de uma vida cristã está nas obras e não na graça. Deixa eu citar alguém que eu gosto muito, um teólogo chamado John Piper. Ele diz o seguinte: legalismo é a convicção de que a observância da lei é a base da nossa aceitação por Deus, a base de Deus ser por nós e não contra nós. Então John Piper está dizendo, como Deus nos aceita? Por meio das nossas obras. Isso é o legalismo, isso é o que o legalista diz, isso é o que o legalista acha sobre si mesmo e sobre Deus. Então, na essência do legalismo está uma negação da salvação somente pela graça, e essa esperança colocada em algum nível, de alguma forma, nas nossas próprias obras. O legalista, ele busca a sua redenção e a sua vida cristã naquilo que ele faz ou deixa de fazer. Uma vida cristã voltada para si mesmo. Agora, como começa a complexidade? A complexidade começa porque eu sei que existem igrejas que pregam essa definição mais básica aqui, mas a maioria, felizmente, não. Ele não aparece de forma tão clara. É difícil você ver um pregador subindo ao púlpito, mesmo de igrejas mais estranhas, que a gente considera assim, mais heterodoxas, mais, com a doutrina que precisa melhorar. É difícil você ver um cara dizendo assim: olha, irmãos, você é salvo pelas obras, faça isso para você ser salvo, não tem graça, é pelo seu mérito, é por você, Deus vai olhar o que você faz. É difícil que a pregação esteja nesse nível, apesar de já ter escutado. O legalismo, ele aparece de uma forma mais branda, com as suas complexidades, e por isso que nós devemos ter uma definição um pouco mais abrangente, mais detalhada dele. E eu digo isso porque é por esse motivo que o legalismo se infiltra nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Ele vai criando as suas raízes e às vezes nós não percebemos. Muito porque também o legalismo se parece muitas vezes com santidade. O legalismo, ele tem uma casca que, se olharmos rápido, podemos compreender ou entender errado, confundir com o zelo doutrinário, o zelo pela santidade, o zelo pela palavra de Deus. O legalismo, ele tem esse aspecto de um veneno empacotado numa embalagem bonita e às vezes desejável para nós. Então ele tem essa facilidade de penetrar nas nossas vidas e na igreja. Eu vou começar a diferenciar as manifestações de legalismo. Primeiro, vou falar em níveis de legalismo. Existem 2 níveis de legalismo, aprenda isso: o vertical e o horizontal. O vertical é esse mais básico que eu já citei para você. O vertical, dei esse nome porque está na minha relação direta, eu e Deus. É esse legalismo da crença: eu sou aceito por Deus por causa das minhas obras. Deus me redimiu, Deus veio até mim, Deus se tornou propício a mim por causa das minhas obras. Essa relação vertical, homem e Deus. É esse nível que nós estamos falando. Mas existe o nível horizontal, homem para com homem, crente para com crente. É o nível onde nós, nas nossas relações, estabelecemos regras e indicadores para julgar a fé do outro. No sentido vertical, Deus olha e me vê como verdadeiro cristão por causa das minhas obras. No sentido horizontal, eu olho para o outro e vejo que ele é um verdadeiro cristão por causa das obras que eu estabeleci para julgá-lo como verdadeiro cristão. Esse tipo de legalismo aqui é o legalismo mais difundido, é o legalismo que mais afeta as nossas vidas. Ele é mais sutil, portanto ele é mais perigoso, ele é mais ardiloso.
Enquanto o legalista vertical diz, Deus só te aceita se você cumprir todos ou alguns mandamentos, o legalista horizontal diz, eu só te aceito se você cumprir os meus mandamentos. Tem essa diferença. E isso também é legalismo. Vamos então afunilar nesse legalismo horizontal. Ele é um dos níveis que eu citei, e agora eu quero mostrar 3 manifestações desse legalismo. Então a gente viu 2 níveis, o horizontal e o vertical, e eu quero afunilar agora, com mais detalhes, no horizontal, falando de 3 manifestações. Então há 3 formas que esse legalismo horizontal, crente para crente, pode se manifestar. Existem mais, tá? Poderia listar mais, detalhar mais, mas eu creio que essas 3 aqui são suficientes para nós entendermos de modo mais abrangente. A primeira forma é a mais comum, que eu chamei de legalismo moral. Ou seja, quando algumas atitudes e costumes são proibidos ou cobrados do cristão sem base bíblica nenhuma. Eu estou definindo esse legalismo horizontal como a cobrança que a gente faz para julgar o outro cristão para além da Bíblia, pelos meus próprios conceitos, pelas minhas próprias leis. Então, nós somos tentados a fazer isso o tempo todo, irmãos. Eu sei que você é pecador como eu. Eu tenho as minhas experiências de vida, eu tenho aquilo que eu aprendi da minha família, eu tenho aquilo que eu aprendi da escola, eu tenho aquilo que eu estudei, eu tenho aquilo que eu vivenciei, eu tenho os pecados que me fizeram mal, e eu vou construindo o meu senso de moral à la Pedro Pamplona. E daqui a pouco eu sou tentado a espalhar essa moral, Pedro Pamplona, como a moral de Deus, e eu cobro que os outros sejam iguais a mim, não iguais a Deus. E eu quero que as minhas leis, os meus conceitos, a minha moralidade, a minha ética, sejam impostas a todos os outros, porque eu julgo que ela é a moral e a ética que Deus tem para todos. Isso acontece demais. Nós somos tentados o tempo todo a isso, nós precisamos podar isso. Vou dar o exemplo que mais se fala no mundo gospel: tatuagem. Olha daí. Tá vendo, né? Se eu acho que tatuagem é pecado, eu passo então a cobrar dos outros que eles não façam tatuagem. Eu poderia citar vários exemplos aqui. Se eu acho que jogar futebol é pecado, ir ao estádio de futebol é pecado, eu acho então que todos deveriam fazer assim, mesmo que a Bíblia não fale nada sobre isso, mesmo que a Bíblia não condene isso, mas eu condeno. Então nós temos esse tipo de legalismo moral, quando nós impomos a nossa moral como padrão de julgamento da fé dos outros, e não a moral bíblica, não a moral de Deus. Segunda manifestação de legalismo que pode acontecer, também é comum. No meu meio, fazendo essa autocrítica, é muito comum. É o legalismo que eu chamei de doutrinário. E ele acontece quando nós elevamos convicções, opiniões e até dúvidas ao nível de doutrinas absolutas, a partir de doutrinas que têm um lastro aberto para diferentes interpretações. Nós pegamos a nossa posição doutrinária e nós elevamos a um patamar de doutrina absoluta do Evangelho e passamos a julgar os outros a partir dessas doutrinas que têm um patamar mais secundário. Eu li um livro excelente sobre isso, de um autor chamado Gavin Osland, chamado Questões Doutrinárias pelas Quais Vale a Pena Lutar. E ele faz um nivelamento de doutrinas. Há doutrinas de nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. E aquelas de nível 1 são as doutrinas fundamentais da fé cristã. É o pecado, a eternidade, a trindade, a divindade de Jesus, a salvação pela graça e outras doutrinas importantes. E essas, ele diz, sim, essas são inegociáveis. Essas nós usamos para basear toda a doutrina de todas as igrejas. Mas as outras são secundárias, ou terciárias, ou quaternárias até, de menos importância, questões que estão bem abertas na Bíblia, que a Bíblia não trata com clareza. E esse legalismo doutrinário acontece quando nós elevamos doutrinas de nível 2, 3 ou 4 a doutrinas de nível 1, e passamos a julgar todos os crentes por isso. Por exemplo, eu poderia ser um cessacionista, eu não creio mais na manifestação dos dons sobrenaturais, e eu acho que todo crente, e o crente que não crê assim, não é crente.
Isso é um legalismo doutrinário. Ou eu poderia ser vou pegar um polêmico aqui, né? Um igualitarista ou um complementarista. E eu acho que a minha posição é a verdade que está sobre toda a verdade absoluta da fé do Evangelho, e que quem não crê, não é crente. Ou seja, se uma igreja tem pastora, não é uma igreja cristã de verdade. Ou se a igreja não tem a pastora, ela não é uma igreja cristã de verdade. Esse não é um tema de nível 1. É um tema importante? É, mas é de nível 2, ou talvez 3. E quando eu elevo esse tema para julgar a fé dos outros, eu estou sendo um legalista doutrinário. E um outro tipo de legalismo, eu encerro essas manifestações com ele, é o legalismo experiencial. Peguei essa ideia aqui de um autor que eu me esqueci qual é, mas não é minha. É o legalista experiencial. Dá para entender mais ou menos pelo nome, né? Agora não são mais as doutrinas, nem as regras morais, mas são as experiências que eu tive. Então eu tive alguma experiência com Deus. A minha conversão foi de certa forma. Eu tive um certo encontro com Deus. Algum dom se manifestou na minha vida. E eu passo a entender que precisa ser daquele jeito com todo mundo. Mesmo o cristianismo vivo, eu acho que para o crente ser crente de verdade, para ele ter uma vida cristã, para ele ter um cristianismo vivo, ele precisa passar pelas mesmas coisas que eu passei. Senão a salvação dele está em jogo. Perceba que essas manifestações estão sempre elevando aquilo que não é essencial para a salvação como base da salvação, como base da distinção entre quem é de Deus e quem não é de Deus. Por isso, legalismo. Então, essas 3 formas aqui: moral, doutrinária, experiencial. Nós precisamos ter muito cuidado com essas manifestações de legalismo a nível horizontal. Será que nós temos vivido alguma delas? Essas manifestações de legalismo são fardos colocados sobre nós mesmos e sobre os outros crentes. É nós tirarmos o jugo suave de Jesus e o fardo leve de Jesus e no lugar colocar o nosso. E se nós somos pecadores, o fardo que nós temos para oferecer, o jugo que nós temos para oferecer é pesado. Só um homem santo pode oferecer um jugo suave, um fardo leve. Só existe um ser humano desse, que é Jesus Cristo. Vamos transitar agora para um perfil do legalismo. Teste de revista, certo? Você abriu lá o BuzzFeed ou a Quem, sei lá, super interessante. A gente vai fazer o teste, aquele testezinho, né? Você vai marcar todas as perguntas, sim ou não. Aí quantos pontos der, é o seu resultado. A gente vai fazer isso agora, mas de maneira séria, gente, tá bom? Vamos fazer o teste do legalista agora, pegar essas manifestações e ver alguns exemplos práticos de como isso se manifesta. Eu peguei essa lista aqui num livro muito bom sobre legalismo que eu li, bem pequenininho assim, mas muito bom. E quando eu li, eu olhei para mim e disse: rapaz, se eu não tomar cuidado, eu serei um grande legalista. Eu espero que você faça isso também. Vamos lá, como é o perfil do legalista? Tentei resumir aqui e colocar com as minhas próprias palavras. Eu vou ler e você vai pensando na sua própria vida. Quando alguém possui opiniões diferentes das minhas acerca de coisas que não estão claras nas Escrituras, eu as julgo como erradas, imaturas ou não espirituais. Segundo, quando um cristão discorda de mim em uma questão doutrinária, onde interpretações diferentes são possíveis, tenho dificuldade de manter a comunhão. Eu erro mais para o lado do juízo do que para o lado da misericórdia. Esse ponto aqui foi direto no meu coração. Muito tempo atrás, quando eu li isso, eu percebi isso. Percebi que não só eu, mas vários ao meu redor, nós sempre temos a tendência de errar mais para o juízo, de pendermos mais sempre para o juízo do que para a misericórdia. E esse é um padrão diferente de Jesus. Não que Jesus errasse para a misericórdia, mas que Jesus tinha muita misericórdia para oferecer aos pecadores que estavam ao seu lado. Quarto, estabeleço padrões altos para mim
acima dos padrões das Escrituras, e me incomodo ao ver que outros cristãos não seguem o mesmo padrão. Quinto, creio que todo comportamento é certo ou errado, é preto ou branco, não deixo espaço para áreas cinzentas ou para analisar cada caso. É isso ou aquilo, ou é certo ou errado. Às vezes nem a Bíblia tem tanta clareza assim, mas você tem. Isso aqui é errado em qualquer circunstância, em qualquer forma. Perdi minhas contas, mas o próximo. Creio que Deus me ama mais quanto mais lhe obedeço. Parece uma verdade, né? Mas não é, irmãos. Deus lhe ama pela graça. Jesus se entregou a você e amou você quando você ainda o odiava. Não há um jogo de troca de obediência e amor. Nós obedecemos porque já somos amados. Nós obedecemos porque já fomos transformados. Obedecemos porque somos gratos, queremos honrar ao Senhor. Não porque é uma transação aqui de obediência e amor. Quanto mais eu obedeço, mais Ele me ama. Você faz isso com seus filhos? Eu não faço isso com os meus filhos. No dia que meu filho mais me desobedece, não é o dia que eu menos amo ele. E nem o contrário. Eu amo ele. Eu amo independente do que ele vá fazer. Se eu sou assim, pai pecador, quanto mais o Senhor. Penso em Deus mais como um juiz do que como um pai amoroso. Essas coisas precisam estar equilibradas, mas às vezes na nossa cabeça, na cabeça do legalista, Deus é muito mais um juiz do que um pai amoroso. Para evitar desobedecer às leis de Deus, acrescento minhas próprias mini-leis, e não entendo quem não faz o mesmo nos mesmos casos, acabo criticando quem não faz o mesmo. Então, se eu tenho dificuldade em alguma área, algum pecado que me assola, eu crio cercas para me proteger desse pecado. Isso é maravilhoso, faça isso. Mas você não pode pegar as suas cercas e impor para que sejam as cercas de todos os outros crentes. Mas o legalista faz isso. Costumo dizer às pessoas com muita certeza e inflexibilidade o que podem, devem ou precisam fazer em áreas que a Bíblia não trata. Preste atenção nessa. Estou mais preocupado com a imprecisão teológica dos outros do que com as minhas próprias tendências pecaminosas. Por último, costumo ser intolerante com os cristãos que já cometeram alguns tipos de pecado que eu considero horríveis e tenho dificuldade de conviver com essas pessoas. O legalista tem essa lista de pecados que para ele, assim, pecou, meu irmão, está fora, não tem mais chance, não tem mais arrependimento. O pecou, nunca mais eu vou olhar da mesma forma para você. O legalista tem essas características aqui. Quantos cheques você fez aí? Vá para casa pensando nisso. Agora, ao invés de olhar para o nosso perfil individual, vamos olhar para a cultura legalista da igreja. Eu parti do indivíduo porque a cultura é formada pelos indivíduos da igreja e os indivíduos da igreja são moldados pela cultura da igreja. É uma via de mão dupla aqui. Então, se os indivíduos, principalmente aqueles que têm mais influência, são legalistas, a cultura da igreja vai tender a ser legalista. E quando a cultura da igreja tende a ser legalista, os irmãos da igreja, os membros da igreja tendem a ser legalistas também. Então vamos analisar a cultura da igreja, alguns problemas de uma igreja que tem caminhado para esse cristianismo morto do legalismo. Eu defino cultura legalista da seguinte forma: uma cultura legalista é aquela em que o legalismo está incrustado no ensino, na liturgia, nos relacionamentos, nos costumes e no engajamento cultural de uma igreja. Uma igreja legalista construirá regras não bíblicas para guiar essas esferas da igreja e julgará como dignos de pertencer à igreja somente aqueles que se submetem a essas regras. Então é um legalismo incrustado no ensino, na liturgia, nos relacionamentos, nos costumes e no engajamento cultural. E nessas 5 áreas aqui que eu resumi, a igreja aqui cria regras próprias, não bíblicas,
para seguir e para julgar aqueles que são dignos ou não de pertencer à igreja. E essa cultura vai tomando conta da igreja. E há alguns malefícios horríveis quando isso acontece. Quero citar aqui alguns deles. Primeiro, e o mais óbvio de todos, o legalismo fecha a porta do evangelho. Eu escrevi 3 coisas que eu visualizei assim na minha cabeça. Como isso acontece? Como nós fechamos a porta do evangelho para as pessoas? Primeiro, mais óbvio de todas, se eu estou ensinando que a salvação é pelas obras, e a salvação não é pelas obras, e o evangelho não é salvação pelas obras, ao ensinar essa via de salvação enganosa, eu deixo de ensinar o evangelho, eu fecho a porta do evangelho para as pessoas. Pessoas que estão confiando em si mesmas não crerão no evangelho. Eu fecho a porta do evangelho ao pregar uma mensagem legalista. A segunda forma é uma forma mais literal, é literalmente a igreja fechando a sua porta para os pecadores. Não aceitamos esse tipo de pessoa aqui na igreja. Ninguém pode, alguém com esse tipo de pecado, alguém com esse tipo de costume, alguém com esse tipo de cabelo, alguém com esse tipo de roupa, não pode adentrar na igreja, não pode participar das nossas reuniões, não pode ouvir as nossas pregações. Nós fechamos a porta do evangelho ao fechar literalmente a porta da igreja. É o visitante, por exemplo, que não sabendo vem de bermuda para o culto e não pode, você não pode entrar e participar e ouvir aqui porque você está de bermuda. É o casal homossexual que talvez entre, alguém saiba, ali estão, o casal homossexual não pode entrar na igreja. Nós fechamos a porta das igrejas para várias coisas, vários costumes diferentes nossos. E terceiro, aprenda isso, uma cultura legalista esfria o zelo missionário da igreja. Uma cultura legalista tem o mesmo pensamento de Jonas: eu vou pregar em Nínive, Senhor. Nínive não merece a pregação do evangelho. Olha essa cidade terrível. Esse sentimento legalista nos mantém centrados em nós mesmos, como nós somos bons, como nós somos o centro aqui do pensamento de Deus. Os outros, se quiserem, venham até nós ver o que nós fazemos e como nós fazemos, mas nós não vamos até eles. Nós temos uma cultura legalista que esfria o impulso missionário da igreja, portanto, fecha a porta do evangelho. Cristianismo morto. Segunda terrível consequência de uma cultura legalista: o legalismo atrapalha o crescimento espiritual. Culturas legalistas produzem bebezinhos espirituais. Sempre bebezinhos espirituais. Por quê? Se o foco da vida cristã é uma lista moralista de faça ou não faça, se o discipulado é o faça ou não faça, isso não gera maturidade, isso não gera sabedoria, isso não gera conhecimento. Você não aprende a andar com as próprias pernas, você não aprende a caminhar em intimidade com Deus. Você vai olhar e se satisfazer simplesmente porque você fez uma lista de pecados que você não faz, e você fez uma lista de deveres que você cumpre, e geralmente você faz essa lista a partir de si mesmo. Quais são os pecados que eu não vou fazer? São as coisas que eu já não gosto de fazer. Quais são as coisas que eu vou fazer para eu ser crente? São as coisas que eu já gosto de fazer. Gera uma preguiça espiritual. O legalismo deixa o crente estagnado em várias áreas da vida. Veja o que diz Colossenses capítulo 2, abre esse texto comigo, para você não dizer: o pastor está inventando muita coisa. Vamos ver o que Paulo está dizendo aos Colossenses no capítulo 2, verso 20 ao 23. O texto bíblico diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens.
Preste atenção. Não é que Paulo está dizendo aqui, não tem coisas ilícitas. Não é isso. Você pode fazer de tudo. Não tem regra nenhuma. Não é isso. Ele está dizendo preceitos humanos. Preceitos de homens. Doutrinas de homens. São coisas inventadas. Do não toque, não pegue, não faça. E aí ele diz, essas coisas têm aparência de sabedoria. A embalagem que eu falei. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Legalismo não tem valor algum para uma vida de santidade. É o que o texto está dizendo. Na luta contra as inclinações da carne, o legalismo não é a resposta. Você não cresce, você fica preso a uma lista das coisas que você faz ou deixa de fazer. Em vez de você aprender a lidar com a cultura, a lidar com os pecados, a lidar com as pessoas diferentes, com as várias demandas e complexidades que Deus deu da sua vontade para você, você vai se prender a uma pequena lista que você mesmo, na sua ignorância e insignificância, fez. Mais um fato terrível de uma cultura legalista. Está muito ligado com esse. É que o legalismo incentiva a preguiça ministerial. Isso para a liderança aqui da igreja. Pastores, líderes de pequeno grupo, diáconos, presbíteros. Quando uma cultura é legalista, é bom demais para os líderes. É bom demais. As coisas se resolvem muito fácil. Pastor, eu estou com um problema aqui na minha vida, não sei o que, não sei o que. Pare de fazer isso. Não, pastor, mas é só parar de fazer isso. Pastor, eu estou com dificuldade aqui, eu não consigo mais resolver esse problema. Está aqui a lista, meu filho, passa isso aqui e pronto. É muito fácil. É fácil demais. Pastor, eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Um exemplo também dos mais comentados. O jovem chega para o pastor e pergunta assim, pastor, para o líder, pastor, eu queria aprender a como me relacionar com as produções culturais, com a música, com os filmes, com as séries, com a arte. Como é que eu consumo isso como cristão? Qual a resposta que você tem para dar para isso? É difícil, né? Complexo. Tenho estudado isso, principalmente filmes e séries, né? Como é que a gente faz, como é que a gente olha, como é que a gente assiste. Mas se a cultura é legalista, o pastor só vai dizer, não assista. O que, pastor, que é para assistir? Nada. Não assista nada. Problema resolvido. É muito mais fácil aconselhar, é muito mais fácil discipular. Não que seja correto, mas é mais fácil. É uma preguiça ministerial. Eu não preciso ir atrás de como relacionar com a arte para ensinar para a minha igreja. É só eu dizer, não assista nada. Não assista nada da Globo Lixo. Não assista nada do não sei o quê. Só assista... Hoje em dia não pode assistir nem The Chosen, né? Não assista nada. É muito mais fácil. Outra perdi aqui no The Chosen. Outra consequência terrível do legalismo. O legalismo causa divisão. Não preciso nem explicar porquê, né, irmãos? Cada pessoa tem o seu padrão moral. Cada grupo da igreja tem o seu padrão moral. Assim, ali é o grupo de jovens, eles têm um padrão moral. Ali são os anciões da igreja, eles têm um padrão moral. Ali é a galera mais conservadora da igreja, padrão moral. Ali tem os mais hippies da igreja, outro padrão moral. Ali tem as donas de casa, as mães de família, outro padrão moral. Se é o padrão moral dos grupos, os grupos vão estar divididos. Os grupos vão estar lutando contra os outros. Os vão estar dizendo, aquele grupo ali não é de crente não. Tem que buscar da igreja, pastor, aquele grupo ali. Causa divisão. A igreja tem um padrão moral, é o de Deus. E isso causa unidade. A igreja tem uma regra de fé e prática, é a Bíblia, e isso causa unidade. Quando nós temos várias, isso causa divisão na igreja. O legalismo, ele atrapalha também o desenvolvimento intelectual da igreja. Deixa eu compartilhar uma experiência minha, um sentimento meu, uma percepção minha. Estava compartilhando aqui com o pessoal hoje, né, que desde o ano passado, minha família e outras famílias fundaram uma escola lá em Fortaleza. E aí eu passei a estudar um pouco, né? Não a nível ainda formal, mas passei a estudar um pouco de pedagogia, um pouco das virtudes clássicas, do método clássico de ensino, do método confessional, de o que é uma escola confessional. Comecei a estudar filosofia. Sabe o que eu percebi, irmãos?
Nós evangélicos, nós paramos no tempo dessa produção intelectual sobre ensino, sobre educação, sobre pedagogia, sobre filosofia, sobre virtudes. Nós paramos completamente no tempo. Nós evangélicos paramos no tempo nas relações, nos estudos intelectuais de como se relacionar com as artes, como eu acabei de falar aqui. Nós paramos no tempo. Sabe por quê? Porque a igreja estava preocupada em qual desenho da Disney eu posso assistir ou não. Estava preocupada se a criança, se o adolescente vai ouvir o CD da Xuxa ao contrário ou não. No que tipo de música, no que tipo de show, não faça isso, não faça isso. Nós tivemos uma década de 90, os anos 2000, todos pautados por isso, e a igreja esqueceu de estudar as coisas que importam. Nós paramos no tempo, porque eram essas pautas legalistas que mais borbulhavam na igreja. Gera preguiça, gera estagnação, atrapalha o desenvolvimento intelectual da igreja. Por último não, tem mais duas, me aguentem aí. O legalismo machuca corações. Jesus, com certeza, é o maior cardiologista espiritual que existe. Ele é o médico dos corações feridos. Veja ele com Zaqueu, veja ele com Levi, veja ele com a mulher samaritana. O legalismo age ao contrário. Ele machuca os corações. Os fardos são pesados, as cobranças são indevidas. O legalismo não leva em consideração as individualidades, as complexibilidades. Isso daí, das pessoas. Complexidades, né? Complexidade das pessoas. As várias experiências, o contexto de vida. É isso e acabou. O legalismo machuca os corações. E o legalismo, ele sobrecarrega a alma. Veja as pessoas que estão sobrecarregadas. Pastores e líderes com burnout, pessoas ansiosas, almas frias, almas que vão para a igreja com aquele sentimento já ruim no coração. O legalismo, ele sobrecarrega as almas. São consequências terríveis de cristianismo morto e não cristianismo vivo. E nós precisamos lutar contra essa cultura legalista, contra os indivíduos legalistas, contra o meu eu legalista. É aqui que eu volto para Mateus capítulo 11, verso 30. Quando Jesus diz: o meu jugo é fácil de carregar, diz a NVT, e o fardo que eu dou é leve. Sabe o que é um jugo? Jugo é aquela peça que se coloca no animal para arar o solo, né? Se você for no interior do Ceará, acho que aqui também deve ter, né? Tem muito isso. Você coloca aqui, às vezes o jugo une 2 animais, né? 2 bois, para que você vá com o arado e ele vai arando a terra. E o jugo, ele dá a direção, né? É aquilo que o semeador, o arador, né? Ele vai direcionando aqui o animal. Então o jugo serve para controlar o animal também, para ele fazer o seu trabalho e para ser controlado. E o interessante desse texto de Jesus é que a resposta que ele dá ao jugo opressor, ao jugo pesado, não é assim: eu tiro todo o jugo, eu não tenho jugo nenhum. Não, Jesus tem um jugo, ele diz: o meu jugo. O cristão não vive sem jugo. O cristão não vive sem o controle de Deus, sem padrões morais, sem direcionamento divino. Tem um jugo de Jesus, só que é suave, só que é leve. A diferença é essa. Os nossos jugos são pesados, os jugos do Senhor Jesus são leves. Ele não reina sobre nós com opressão, Ele não nos domina pelo poder do medo, Ele não nos controla por meio de leis frias e como um carrasco sem coração. Ele nos guia em santidade, justiça, amor, misericórdia. Eu vou ensinar um princípio aqui para vocês. Só quem tem amor e misericórdia suficiente para entregar a vida por nós e nos salvar, é que pode legislar sobre as nossas vidas. Só esse. Não há nenhum outro legislador, porque não há nenhum outro salvador. O Danny Ostlund, no livro Manso e Humilde,
ele comenta esse texto dizendo o seguinte: quando Jesus nos conta o que o motiva lá no fundo, o que é mais verdadeiro sobre ele, quando ele expõe os recantos mais íntimos do seu ser, o que encontramos é isto: manso e humilde. Quem poderia inventar um Salvador como esse? O Daniel Ortland diz que esse é o único texto da Bíblia em que Jesus fala do seu próprio coração. Ele fala assim: meu coração é assim. E as duas palavras que ele escolhe para o seu próprio coração, para descortinar o seu coração diante de nós, é manso e humilde. Isso deveria nos ensinar muito sobre o legalismo e sobre a nossa forma de viver a vida cristã. Quem poderia inventar um Salvador como esse? Eu vou encerrar lhe dando um gostinho do amanhã, se Deus permitir estar aqui. Pense em como Jesus se encontra com a samaritana, mulher marginalizada, e como Jesus se encontra com Nicodemos, o homem privilegiado. Pense nesses dois encontros. A samaritana, pense em quantas barreiras sociais Jesus venceu, destruiu para falar com aquela mulher, enquanto ela mesma e os outros a rejeitavam, Jesus a acolheu. Agora pense em Nicodemos, o homem privilegiado, o homem bem quisto pela sociedade, pelos judeus, cheio de si mesmo, achava que a salvação estava garantida, pensava nas suas próprias obras, como um dos mestres ali da lei, e Jesus não deu a ele aquilo no que ele confiava, ou seja, ele mesmo. Jesus exortou, Jesus falou da graça, Jesus falou de si mesmo. Jesus confronta Nicodemos, porque ele precisa ser confrontado. Às vezes o legalista, às vezes não, né? Sempre, mas às vezes nós fazemos exatamente o contrário. A rejeitada, mais rejeição. Aquele que confia em si mesmo, mais nós confiamos nele mesmo, como deveria ser o contrário. Jesus inverte esses valores, e isso, irmãos, isso é leveza. Essa é a leveza que Jesus tem para oferecer. Pecadores quebrantados são aceitos, corações orgulhosos são confrontados. Essa é a mensagem do Evangelho, esse é o poder do Evangelho, que quebra culturas legalistas, quebra indivíduos legalistas, quebra essa lista aqui de terríveis consequências do legalismo e gera um cristianismo vivo nas nossas vidas e na vida das nossas igrejas. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. Convido você a orar agora para nós encerrarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra é rica, Senhor, é eficaz, é bela, é santa, é poderosa, é salvadora. E nós queremos, Senhor, centralizar as nossas vidas nela, estarmos satisfeitos nela, Senhor, e não termos nada além dela como nosso padrão de vida cristã, de salvação, de experiência, de moralidade, doutrinário. Que o Senhor possa nos fazer viver verdadeiramente só a Escritura, e que o Teu Espírito possa nos guiar nesse aprendizado, estarmos debaixo da Tua vontade, só da Tua vontade, Senhor, submetendo as nossas vontades, os nossos achismos, os nossos padrões ao Teu padrão de julgamento, Pai, e nos julgando, Senhor, a partir de Ti, e não julgando os outros a partir de nós. Que o Senhor nos dê arrependimento aonde precisamos nos arrepender, que o Senhor quebre o eu legalista, que o Senhor quebre a cultura legalista, e que o Senhor nos ensine que há uma leveza profunda, uma leveza ativa, uma leveza santa, uma leveza que passa sim por dificuldades, uma leveza que tem sim um Senhor, para sermos uma igreja viva, com um cristianismo vivo, que faz o Teu Evangelho avançar, aonde a Tua igreja caminha e aonde Deus, o Senhor, nos envia. Se nós oramos no nome santo de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor.